Hoje a gente vai conhecer um livro de Dostoiévski que talvez não seja tão conhecido quanto os seus grandes romances, mas que certamente merece sair um pouco da sombra deles. Porque, é claro, quando a gente fala em Dostoiévski, normalmente vem primeiro à nossa cabeça aqueles livros enormes, monumentais, como Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov e O Idiota. E aí, perto dessas obras, o jogador pode parecer quase um livro pequeno, um livro secundário, uma leitura menos central, digamos assim. Só que essa é uma daquelas impressões que a leitura vai desmontando, porque o jogador pode até ser mais curto, mas ele é um livro impactante. E eu diria até que é um livro inesquecível. Então, hoje nós vamos conhecer esse livro não como um Dostoiévski menor, mas como um Dostoiévski concentrado. Um Dostoiévski que, em menos páginas, ainda consegue explorar ideias profundas e personagens complexos, e que merece ser lido com atenção à sua construção, aos seus personagens, à sua linguagem e ao modo como ele transforma uma situação aparentemente muito específica em algo muito mais amplo. Mas antes de contar sobre essa história, eu quero contextualizar o momento da vida de Dostoiévski em que ele escreveu esse livro, porque entender isso nos ajuda a entender a história também. Dostoiévski estava escrevendo um livro que seria uma história muito importante, com uma grande mensagem, que era Crime e Castigo. Só que Dostoiévski era uma pessoa que não era exatamente muito organizada. Ele era responsável financeiramente por algumas pessoas da vida dele, né? Ele cuidava da família do seu falecido irmão, a mulher dele e os seus filhos também, que não tinham nenhum outro tipo de amparo. E ele também cuidava do seu enteado, que era o filho da sua primeira esposa já falecida. E a gente tem que lembrar que Dostoiévski não vinha de uma família de alta classe social, né? O pai dele já tinha morrido e, apesar de ter estudado engenharia, Dostoiévski nem chegou a trabalhar com isso. Ele sempre quis trabalhar com literatura. E o sustento dele vinha basicamente de um jornal periódico, né? Que ele tinha aberto com seu irmão e que depois do falecimento do seu irmão ele escolheu manter, apesar de todas as dificuldades. E também das histórias que ele já publicava, né, nesse próprio periódico, ou então ele vendia aos editores, e pelas quais ele já era pago. Então, o talento de Dostoiévski já era reconhecido desde o primeiro livro que ele escreveu, Gente Pobre, mas ele não era uma pessoa que vivia em abundância financeira. Apesar de todo o seu sucesso, a gente pode dizer que ele escrevia o almoço para pagar a janta, sabe? Então ele tinha que escrever todos os dias, senão ele não teria dinheiro para arcar com todas essas responsabilidades que ele tinha, comprar coisas básicas, né? E além disso, muito por conta também dessa falta de dinheiro, ele tinha muitos credores que cobravam com juros também as suas dívidas. E Dostoiévski também fazia viagens para a Europa, muitas vezes provavelmente para fugir desses credores e conseguir alguma paz e tranquilidade para escrever, para conseguir dinheiro para pagá-los, né? Só que o problema é que na Europa, nesses países que ele costumava visitar, por exemplo, a Alemanha, a Suíça, a Itália, nesses países havia cassinos, lugares onde você pode apostar o seu dinheiro na esperança de ganhar mais dinheiro. E a gente pode dizer que Dostoiévski era um homem doente e ele tinha duas doenças. A primeira delas era a epilepsia, que é uma doença que se agravou durante o período em que ele foi preso. Se você quiser saber mais detalhes sobre o resto da vida de Dostoiévski, nós podemos também criar um vídeo com uma biografia detalhada sobre a vida dele, onde eu posso contar com mais detalhes, porque realmente ele teve uma vida muito emocionante e muito interessante. Mas, então, a primeira doença dele, né, era a epilepsia. Já a sua segunda doença era o vício no jogo. Era acreditar que ele conseguiria dinheiro para se livrar das suas dívidas, para conseguir, enfim, a paz. Então, ele jogava, apostava esse dinheiro e ele tinha esperança de que ele multiplicaria esse dinheiro. Ele, inclusive, chegava a pedir dinheiro emprestado para os seus amigos, para sua família, para poder apostar na roleta. Ele chegou a pedir dinheiro emprestado de Turgenev, o escritor russo, autor de Pais e Filhos, que também morava lá na Europa. Enfim, é importante a gente saber sobre esse aspecto biográfico do Dostoiévski, porque vai fazer muito sentido nessa história aqui também. E outro aspecto importante para a gente entender é que, enquanto ele estava escrevendo Crime e Castigo, ele conheceu um editor russo que tinha descoberto que Dostoiévski não era exatamente muito bom com o seu dinheiro, com a sua parte financeira. E esse editor aproveitou para criar um contrato
que a gente pode dizer que era um contrato abusivo, que tinha uma cláusula absurda. E essa cláusula dizia que Dostoiévski deveria escrever um livro para ele, o contrato era a compra de um livro, mas que ele deveria entregar esse livro até uma certa data. E caso ele não conseguisse entregar a obra até aquela data, esse editor teria o direito de toda a sua obra por 9 a 10 anos, sem precisar pagar pela publicação dessas obras. Então, caso Dostoiévski não conseguisse cumprir aquele acordo, aquele prazo, ele perderia o direito sobre a sua obra e ele não conseguiria se sustentar, porque ele não ganharia nenhum dinheiro com aquelas publicações durante 10 anos. Então, ele teria que arranjar outro tipo de trabalho. E esse editor claramente criou essa cláusula no contrato porque ele achava que Dostoiévski não iria conseguir cumprir esse prazo, certo? Mas o que aconteceu? Dostoiévski seguiu um conselho que ele recebeu de contratar uma pessoa para ajudá-lo a escrever essa obra, porque se ele fosse escrever sozinho, ele talvez não teria conseguido cumprir esse prazo. Mas então ele decidiu seguir esse conselho e ele contratou uma jovem estenógrafa chamada Anna. Então, o que ele fazia? Ele ditava a história para Anna e ela datilografava. E assim ele conseguia terminar um pouco mais fácil, né? Mais rápido essa história. E foi assim que, junto com a Anna, eles dois conseguiram finalizar essa história em 26 dias. E aí que nasceu, que surgiu esse livro, O Jogador. Esse livro, então, foi escrito em 26 dias, olha só que rapidez, né? Algo muito importante da gente dizer também é que logo depois que ele finalizou esse livro, ele se casou com a Anna. E é por isso que o contexto dessa história, de como foi criada essa história, é tão importante para quando a gente vai ler. Porque se você quer entender, você vai entender que esse livro foi escrito com pressa, né? Num prazo curto, sob um terrorismo psicológico, né? A gente tem que entender que Dostoiévski estava pensando assim, olha, se eu não conseguir terminar essa história no prazo, eu vou perder tudo, eu estarei perdido. E entender que essa era a mentalidade dele enquanto ele escrevia essa história vai nos ajudar também a entender a história e também o estilo, né, do qual ela foi escrita. Agora eu quero falar um pouco sobre a arte da nossa edição. Essa edição foi publicada pelo Clube de Literatura Clássica e eu achei a escolha da arte da capa muito interessante. O cenário dessa história é uma cidade fictícia que Dostoiévski inventou, que é uma cidade da Alemanha. Inclusive, é interessante que esse é o único livro de Dostoiévski que não se passa na Rússia, se passa na Europa, na Alemanha, né? Nessa cidade que se chama Roletemburgo, que esse nome também já é quase uma piada, né? É como se a cidade inteira fosse definida pela roleta. Inclusive, Thomas Mann, o autor alemão que escreveu A Montanha Mágica, era muito fã desse livro aqui e ele dizia que o nome Roletemburgo já era um nome escolhido de forma perversa, como se os personagens não pudessem escapar da roleta que estava ali naquela cidade, como se fosse algo inescapável. E vejam que a escolha da arte da capa não foi retratar o ambiente, a roleta, o cassino, e sim o rosto do personagem principal, que é o Alexei. Ele também é o narrador da nossa história, né? Essa é uma história contada em primeira pessoa. Então, eu acho uma escolha bem assertiva, né? Que a gente está seguindo essa pessoa durante a história e nós temos aqui logo o retrato dele na capa. A primeira coisa que me chama a atenção aqui nessa capa são essas linhas, né? Que são bem definidas. E elas até me lembram a técnica expressionista. E se a gente reparar, essas linhas não são exatamente retas e organizadas, elas são sinuosas, curvas, né? Elas trazem esse movimento e isso cria para mim até uma atmosfera meio hipnótica, quase como se essa imagem quisesse reproduzir o poder que os jogos de azar exercem sobre as pessoas. E essas linhas continuam aqui na contracapa também, como se fossem pinceladas, né? E elas sugerem muito essa ideia de movimento. E isso também me traz essa lembrança do que acontece com a pessoa que é viciada no jogo. Porque o jogador, o apostador, ele é uma pessoa que nunca sente um repouso. Ele não tem um momento de parar. Ele vive naquele ciclo infinito, ciclo vicioso, repetitivo, né? Naquele padrão de ganhar, perder, apostar, ganhar, perder, apostar. E está sempre buscando o próximo giro, a próxima aposta, a próxima chance. Então, esse movimento das linhas me sugere essa ideia também de um vórtice, né? E eu acho que combinou muito, conversa muito com a mensagem que o livro traz também. As cores também, esse vermelho escuro, esse azul quase preto, me traz essa sensação de algo meio mórbido, uma história um pouco obscura. E ao mesmo tempo, o título do livro,
e o nome do autor está escrito em dourado. E é o único aspecto assim da capa que traz um pouco do luxo, né? Talvez remete ao brilho da moeda ou das fichas que as pessoas usam para apostar, um pouquinho desse luxo talvez superficial que as pessoas podem achar que existe nesse ambiente da roleta, da aposta, do cassino. Eu gostei muito desse detalhe em dourado e é por isso que para mim essa edição conversa tão bem com essa obra, né? Eu sinto que essa arte não tá tratando o cassino como um lugar elegante, sofisticado, desejável. Ela tá tratando o cassino como um ambiente mental, um estado mental meio anuviado, meio desorganizado. E isso é muito Dostoiévskiano, porque em Dostoiévski os personagens quase sempre estão sendo puxados por forças interiores que eles mesmos não dominam ainda completamente. Essa edição do Clube de Literatura Clássica traz a tradução de Nina Guerra e Felipe Guerra, que são autores consagrados na tradução direta do russo para a língua portuguesa. E no prefácio aqui da nossa edição, a gente tem uma informação muito interessante e muito importante para a nossa leitura. Na língua russa, existe uma diferença entre formas de tratamento mais íntimas e mais formais. Então, quando você vai conversar com alguém na língua russa, você pode tratar essa pessoa por ti ou por vi. A língua portuguesa já teve esse mesmo recurso, né? Antigamente tinha uma distinção bem clara. O tu era a forma íntima, usada entre pessoas próximas, familiares, e o vós, ou depois o você, era usado de uma forma mais respeitosa, mais cerimonial, que denunciava uma distância social, né? Então, quando você acaba de conhecer alguém, você trata por vós. E quando a situação muda, vocês se aproximam, viram amigos, talvez você poderia tratá-la por tu, né? Tem essa mudança no pronome. E hoje em dia o português perdeu essa distinção no uso cotidiano, na maioria das regiões. Acho que o mais comum seria informalmente tratar alguém por você e formalmente usar os títulos senhor ou senhora. Isso tudo está escrito aqui em mais detalhes, né? Mas na língua russa essa diferença está viva até hoje, assim como na língua francesa, por exemplo. E entender o modo como os personagens se tratam, quando eles usam uma forma ou outra, quando isso muda, talvez até no meio de uma conversa, isso demonstra uma informação emocional e social importante, que os tradutores precisam trabalhar com cuidado para não perder isso na passagem para a língua portuguesa. E nessa história, essa diferença, essa mudança dos pronomes aparece principalmente na relação entre Alexei e Polina. Mas antes de entrar nos personagens, vamos nos localizar um pouco na história. Como a gente já viu, esse romance se passa em uma cidade alemã chamada Roletemburgo. E lá nessa cidade, a gente tem um grupo de pessoas russas que estão hospedados em um hotel. No centro desse grupo está o general. O general é um viúvo de 50 e poucos anos que é responsável por 3 crianças, os seus filhos Misha e Nadia e a sua enteada Polina, que já era uma moça. Agora vamos falar dos outros participantes da entourage do general. Primeiramente, nós temos o homem que ele contratou para educar os seus filhos, o professor tutor, que é o Alexei, o narrador e personagem principal da história. Ele é um jovem russo de 25 anos que é apaixonado pela Polina. Além dele, tem também a Maria Filipovna, que é a irmã do general, e a Fedócia, que é a babá das crianças. Esse grupo tem também alguns amigos estrangeiros que estão ali na cidade com eles. Tem um inglês chamado Mr. Astley, que é amigo de Alexei. Tem um francês chamado Monsieur de Grieux, que emprestou dinheiro para o general. Temos também a prima dele, a Mademoiselle Blanche, e a mãe dela, Madame Comminges. O general, como a gente sabe, pegou o dinheiro emprestado do Monsieur de Grieux. Só que, como garantia de que ele iria pagar esse empréstimo, ele hipotecou as suas propriedades ao de Grieux. Só que ele não tinha como pagar. Então, ele sabe que ele é herdeiro da sua tia, uma senhora idosa que chama Antonida Vassilievna. Essa tia é uma idosa de 75 anos e todos daquele grupo estão esperando pela morte dela, porque assim que ela morresse, o general receberia a herança e conseguiria finalmente pagar o que ele devia ao francês. Além de tudo isso, o general também está apaixonado pela Mademoiselle Blanche, mas fica bem claro que ela só vai aceitar se casar com ele depois que ele receber a fortuna da herança. Então, essa é a situação em que nós encontramos os personagens logo no início da história. E já aqui a gente percebe algo fundamental. Antes mesmo de Alexei ir até a roleta, até o cassino, todo mundo ali está jogando. As pessoas estão jogando socialmente, jogando com status,
com casamento, com dívidas, com influência social, com o poder e a hierarquia que existe entre eles, afinal, um é empregado, outro é empregador, e até também com o afeto, com o sentimento dos outros, eles também estão jogando. E todos eles estão jogando com a expectativa central, que é a morte da idosa rica, de quem eles esperam uma herança. Então, a roleta é só a forma mais visível de uma dinâmica que já existe em todos os lugares dessa história. Vamos começar pelo início do romance. Logo na primeira página do capítulo 1, Alexei volta a Roletemburgo depois de 2 semanas ausente. E ele narra esse retorno de maneira muito rápida e muito direta. Voltei finalmente, após 2 semanas de ausência. A nossa gente há já 3 dias que está em Roletemburgo. Pensei que me esperavam com impaciência, mas enganei-me. O general olhou-me com um desprendimento extremo, falou comigo de alto e despachou-me para a irmã, que a fosse cumprimentar. Certo e sabido que o general tinha arranjado dinheiro em qualquer lado. Então aqui a gente já sabe que ele arranjou pedindo dinheiro emprestado ao francês. Pareceu-me até que o general está pouco à vontade quando olha para mim. Maria Filipovna estava muito atarefada e falou comigo a correr, mas aceitou o dinheiro, contou-o e ouviu o meu relatório. Estava a contar-se com Mezentsov, o francesito e mais um inglês qualquer para o almoço. É o costume. Mal aparece dinheiro, há logo almoço de gala, a moscovita, ou seja, a moda de Moscou. Polina Alexandrovna, quando me viu, perguntou por que demorara eu tanto e, sem esperar pela resposta, saiu. Fê-lo de propósito, claro. E, no entanto, temos de esclarecer as coisas. Muita coisa se acumulou. Veja como esse início é bem interessante. Dostoiévski não começa a história fazendo uma grande descrição, né? Descrevendo longamente a cidade, o hotel, o cassino e o ambiente. A gente já entra na história com tudo acontecendo, né? Alexei volta, ele estava em outro ambiente, ele volta para Roletemburgo e imediatamente ele percebe que ele não era assim tão esperado quanto ele achava que ele estava sendo, né? As pessoas não estavam esperando pelo retorno dele ansiosamente, e era isso que ele achava que ele encontraria. Ele achou que as pessoas teriam uma resposta diferente à ausência dele. Então, ele admite isso pra gente, né? Que ele esperava uma recepção diferente. Então, vamos analisar como ele foi recebido. O general tratou ele com frieza. A Maria Filipovna, ela mal falou com ele, mas ela recebeu o dinheiro. E a Polina perguntou para ele por que ele demorou tanto para voltar, mas ela não esperou por uma resposta. Ela fez a pergunta e saiu. E ele ainda fala pra gente que ela fez isso de propósito. Provavelmente para deixá-lo se questionando, né? Por que ela me fez essa pergunta e não esperou pela resposta? Então, isso é o que ele nos conta sobre como essa família, esse grupo, o recebeu depois do seu retorno. Em poucas linhas, nós temos aqui já muitas coisas. A gente já tem dinheiro, ressentimento, expectativa, desprezo, tudo junto. Ele fala também nessa frase final, muita coisa se acumulou. Essa frase dá o tom do livro inteiro. A gente tem que pensar sobre o que ele fala aqui. Do que ele está falando quando ele diz que as coisas se acumularam. Provavelmente ele está falando de dívidas acumuladas, de desejos acumulados, de humilhações acumuladas. Então, é uma interação que existe entre esse grupo que não é tranquila, é uma interação pesada, é muita coisa pesando em um espaço muito pequeno. E Dostoiévski é muito habilidoso em criar personagens que já entram na cena como se estivessem prestes a explodir, como se a história já tivesse começado muito antes da primeira página. É exatamente isso que a gente tem aqui. E a gente pode até se sentir um pouquinho perdido nesse início, né? A gente ainda não sabe. Se você não tivesse ouvido toda a minha explicação anterior, você ainda não saberia quem que é o narrador, né? Então eu já te expliquei, mas com o tempo você vai percebendo. E sobre o narrador, o Alexei, ele não é um narrador tranquilo, que observa tudo de fora e nos conta o que ele viu. Muito pelo contrário, ele é um personagem que tá completamente submerso nas coisas que ele está narrando pra gente. Então a consciência dele é de uma pessoa que observa tudo e julga tudo, ironiza tudo que ele vê, mas que ao mesmo tempo tá preso em tudo aquilo que ele mesmo critica. Essa contradição é o coração desse romance, né? Alexei, ele tem uma lucidez enorme
para perceber o que há de problemático nas pessoas ao redor dele. Ele enxerga a hipocrisia de todos eles, a superficialidade, o oportunismo desses personagens, a frieza e também a teatralidade de todo aquele ambiente. Mas, ao mesmo tempo, essa lucidez dele não é o suficiente para evitar que ele caia no jogo dessas pessoas. Não é algo que consegue salvar ele de tudo isso. Ele consegue ver tudo com muita clareza e continuar preso do mesmo jeito. Continuar dentro desse jogo. E aqui eu não tô falando só da roleta, né? Eu estou falando do jogo psicológico inteiro, da dependência que ele tem desse grupo, principalmente da Polina, da necessidade de ser visto, de toda essa teia emaranhada da qual ele não consegue sair. Agora eu vou pular para o capítulo 2 e eu queria falar um pouquinho da Polina. A Polina é interessante porque ela é uma personagem que foi inspirada, né, em uma mulher real, por quem Dostoiévski foi apaixonado, a Polinária Suslova, que ele chamava mesmo de Polina. Afinal, no russo existem esses apelidos, né, que são muito comuns. A Polina foi amante de Dostoiévski durante o primeiro casamento dele, e quando a sua primeira esposa faleceu, ele pediu a Polina em casamento, mas ela rejeitou o pedido. Ela era mesmo uma figura bem enigmática, ela era essa mulher que tinha um temperamento difícil, era geniosa, e ela brincava com os sentimentos de Dostoiévski. E a gente vai perceber essa mesma personagem com algumas nuances e diferenças em várias das suas obras. Agora, a personagem Polina desse livro aqui, ela é uma personagem bem difícil de definir. Ela carrega claramente muitas das características da Polina da vida real. Ela é uma mulher bem fria, às vezes cruel também. Ela é uma moça bem jovem, mas que tem muitas opiniões, tem um temperamento forte. E ela está, nesse momento, presa a uma situação social e financeira que é muito limitante, cria um grande limite para ela. Então, a gente já sabe que ela é uma pessoa que tem um gênio forte, e ela está nessa situação que não dá liberdade para ela. A família dela está endividada, ela precisa de dinheiro, mas ela não quer se rebaixar. Mas a gente também não pode pensar nela simplesmente como uma mulher sem coração. A gente tem que entender essa posição complicada em que ela se encontra, né? Ela precisa de dinheiro, mas ela não quer se vender. Sabe aquela pessoa que precisa de ajuda, mas que odeia depender dos outros? Então, ela é assim. Ela é muito orgulhosa e ela precisa de Alexei, mas a gente percebe também no jeito que ela o trata que ela despreza ele também. Olha só como ela trata o Alexei. Esse é um dos primeiros diálogos que eles têm no livro. Eles estão conversando aqui sobre a Mademoiselle Blanche. O Alexei está perguntando para ela quem que é essa pessoa. E ela diz assim, Mademoiselle Blanche será provavelmente a generala. Então ela está adiantando aqui para o Alexei que a francesa vai se casar com o general, provavelmente. No caso, evidentemente, de se confirmar o boato da morte da avó, porque tanto Mademoiselle Blanche como a mãezinha dela e o primo, segundo o Marquês, sabem muito bem que estamos na falência. Então essa informação também é importante, porque aqui a Polina diz pra gente que esse grupo francês, né, o primo, a prima e a mãe, que é a tia do francês e mãe da francesa, eles têm noção de que os russos estão falidos, mas eles também conhecem essa fortuna que está para chegar. Aí o Alexei pergunta a ela, o general está definitivamente apaixonado? E ela responde, isso agora não interessa. Ouça e aprenda. Pegue nestes 700 florins e vá jogar. Ganhe-me a roleta o máximo possível. Preciso de dinheiro a todo custo. Então vejam que o Alexei faz uma pergunta para ela, né? Ele quer se inteirar um pouco da fofoca. Ele pergunta se ela sabe que se o general realmente está apaixonado. E ela já responde assim, não interessa. Eu só preciso agora que você pegue esse dinheiro aqui e vai lá jogar na roleta, porque eu preciso que você multiplique esse dinheiro. Eu preciso urgentemente de dinheiro a qualquer custo, então vai lá tentar ganhar para mim. Vejam que ela é uma dama, né? Então ela não vai lá na roleta, então ela pede a ele, que é o seu tutor, que ganhe esse dinheiro para ela. Vamos continuar aqui a leitura. Dizendo isto, chamou Nadenka, que é a irmãzinha dela, e foi na direção do cassino, onde se juntou a toda a nossa companhia. Eu, entretanto, virei na primeira aleia à esquerda, pensativo e estupefato. A ordem de ir à roleta foi como uma pancada na cabeça. Estranho, tinha tantas coisas sérias em que pensar e mergulhava na análise dos meus sentimentos para com Polina. Então agora ele vai nos dizer o que ele sente pela Polina, que também é algo um pouquinho complicado, não é um sentimento simples. Juro, nas 2 semanas em que estive ausente, era tudo mais fácil do que hoje, dia do meu regresso.
Embora durante a viagem me amargurasse loucamente, estivesse frenético e até em sonhos a visse à minha frente. Uma vez na Suíça, adormeci no comboio e, pelos vistos, falei em voz alta com Polina enquanto dormia, o que pôs todos os meus companheiros de viagem num riso pegado. Então ele tá enxergando ela até nos sonhos, né? E tá falando, dormindo. Agora, perguntava mais uma vez a mim mesmo, amava-a ou não? E mais uma vez não conseguia responder. Ou melhor, mais uma vez, uma centésima vez, respondia que a odiava. Sim, chegava a sentir ódio por ela. Então ele tem um sentimento bem ambíguo em relação a Polina. Havia momentos, principalmente nos finais das nossas conversas, em que daria metade da minha vida para poder estrangulá-la. Juro, se houvesse a possibilidade de espetar lentamente no peito dela uma faca afiada, parece que a empunharia com delícias. Então, nos finais, né, ele dá ênfase que é nos finais das conversas, ele sente ódio por ela, né? Ele quer matá-la, esse é o desejo dele. Então a gente já sabe que as conversas deles nunca terminam bem, nunca terminam positivamente, né? Eles sempre obrigam ou ela diz algo que o incomoda demais e o irrita profundamente. Entretanto, juro por tudo o que há de sagrado que, se nesse cume da moda, que é o Schlagenberg, Polina me dissesse a sério, atire-se daqui abaixo, eu atirava-me, e até com prazer. Sabia-o. De qualquer modo, dessa ou de outra maneira, a situação tinha de ser resolvida. Então ele diz que ele tem vontade de matá-la, de tanto que ele a odeia, e ao mesmo tempo ele também se mataria, se jogaria de um penhasco se ela mandasse. Ele sente que ele não tem controle nenhum sobre as próprias ações quando ele está em contato com ela. Ele obedeceria a qualquer ordem dela, né? Esse é o sentimento que ele tem. Ela apercebe-se de tudo isto perfeitamente. Então ele tá falando pra gente que ela sabe que ele se sente assim por ela, né? Ela conhece o sentimento dele. E só a ideia de eu ter na consciência, nítida e implacavelmente, toda a minha impossibilidade de acesso a ela e da realização das minhas fantasias, tenho certeza que essa ideia dá-lhe um prazer extraordinário. Então, ele diz pra gente que ela sabe que ele é apaixonado por ela, que ele é completamente obcecado por ela, e que, além disso, ele acha que ela sente prazer nisso, que ela sabe que ele gosta dela e que é impossível que eles fiquem juntos e que ela se diverte com essa ideia. Então, ela não é uma moça muito bondosa que vai logo dizer a ele, olha, não tem esperança nenhuma, a gente nunca vai ficar junto e é melhor a gente nem ter muito contato. Não, ao contrário, ela quer ficar cutucando a ferida dele. Essa, pelo menos, é a impressão que ele tem aqui. Tenho certeza que essa ideia dá-lhe um prazer extraordinário. Senão, como poderia ela, cuidadosa e esperta como é, entrar nessas confidências comigo? Então, eles têm conversas até bastante íntimas que ele chama de confidências, né? Parece-me que Polina, até hoje, me tem olhado como aquela imperatriz antiga que se despia na presença do escravo, pois não o considerava um ser humano. Sim, ela não me tem considerado um ser humano muitas vezes. Entretanto, destinou-me uma missão: ganhar na roleta, custasse o que custasse. Então, ele diz assim, olha, ela nunca vai ser minha, ela nunca vai se casar comigo, nunca vai aceitar isso, ela não me vê digno como homem, como esposo, mas ainda assim a gente tem uma certa intimidade. Inclusive, ela troca confidências comigo e ela me vê como um ser tão abaixo dela, que é como se fosse uma imperatriz em relação a um escravo, e ela me dá pequenas missões, né? Então essa primeira missão que a gente tem aqui no livro é que ele deve ir pegar o dinheiro dela e apostar na roleta e ganhar, multiplicar aquele dinheiro. Aí ele continua. Ela nem me deu tempo para refletir. Para que e em que prazo é preciso ganhar? E que novas considerações terão nascido naquela cabeça sempre calculista? Então ele chama ela de esperta e de calculista. Além disso, nestas 2 semanas, acumulara-se um sem fim de fatos novos, de que ainda não tinha ideia formada. Era preciso adivinhar tudo, penetrar em tudo, e o mais depressa possível. Mas, de momento, né, neste momento presente, não há tempo para isso. Não há tempo para eu ficar tentando adivinhar. É preciso ir à roleta. Esse trecho é muito importante, porque ele revela uma coisa que vai acompanhar a leitura inteira desse livro. O Alexei, ele tá sempre tentando entender uma história que não é inteiramente revelada a ele. Então, ele é o narrador, ele é o personagem principal. Nós, leitores, acompanhamos tudo isso pelo olhar dele. Mas isso não significa que ele saiba de tudo.
Muito pelo contrário, né? Como ele deixa bem claro aqui já no primeiro capítulo. Ele não é um membro oficial daquela família. Ele não é parente deles. Então, a gente sente que ele tá o tempo inteiro um pouco atrás, né? Um pouco atrasado em relação aos fatos que estão acontecendo. Ele volta a Roletemburgo depois de 2 semanas afastado e ele logo percebe que muita coisa aconteceu enquanto ele estava ausente. Ele consegue chegar lá e perceber, peraí, alguma coisa mudou aqui. Só que ninguém explica pra ele essa fofoca. Ninguém inteira ele sobre os novos fatos, os novos acontecimentos. Ele precisa observar e interpretar tudo com as informações que ele tem. E essa é uma escolha narrativa muito interessante de Dostoiévski, porque quando a gente tem um narrador em primeira pessoa, principalmente quando o narrador também é um personagem da ação, né? O nosso conhecimento fica limitado ao conhecimento do personagem. Nós não vemos o mundo de cima, como veríamos talvez com um narrador onisciente. Nós vemos o mundo a partir da consciência de Alexei. Então a gente tem as mesmas suspeitas, o mesmo ressentimento, os desejos e também as cegueiras, os limites dele, né? Então o leitor fica numa posição muito parecida com a dele. Nós também temos de adivinhar o que está acontecendo. Nós também percebemos que existe algo acontecendo entre Apollina e Des Grieux. A gente também percebe que o general está escondendo alguma coisa, que há essa expectativa em torno da avó, que a Mademoiselle Blanche não tá ali por acaso, que o Mr. Astley sabe mais do que ele tá falando. A gente consegue perceber tudo isso porque o Alexei percebe, mas tudo isso vai sendo entregue de modo fragmentado. A narrativa não nos dá uma explicação organizada, e isso torna esse livro uma espécie de livro de mistério. Não é um mistério policial, né, com um crime a ser solucionado, mas é um mistério social e psicológico. A gente tem que ficar se perguntando o que essas pessoas querem, quem que tá usando quem depende de quem tá mentindo ou quem não tá dizendo tudo o que queria dizer, né? Para tentar decifrar o jogo que está acontecendo. E Alexei é um narrador ótimo para isso, porque ele é ao mesmo tempo muito perspicaz e muito enviesado. Ele percebe detalhes que talvez os outros personagens não perceberiam, mas ele também interpreta tudo o que está acontecendo ali a partir da sua própria paixão pela Polina, do seu orgulho ferido, do seu desejo de ser reconhecido por aquele grupo. Então a gente confia nele e desconfia dele ao mesmo tempo, né? Ele nos guia pela história, mas não é um guia exatamente seguro. Esse tipo de narração aproxima o jogador de outros grandes romances em primeira pessoa com narrador não confiável. Inclusive, se você tiver interesse em saber mais sobre esse tipo de narrador, a gente tem um vídeo aqui no canal com vários exemplos de narrador não confiável. E como ele é um personagem bem orgulhoso, a narração desse livro me lembra muito o tom da narração de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, porque lá também a gente acaba ficando enviesado como leitor. Apesar de Orgulho e Preconceito ser narrado em terceira pessoa, a Jane Austen usa o recurso do discurso indireto livre. Então, a gente enxerga os personagens a partir do ponto de vista enviesado da personagem principal, e isso acontece aqui também. Agora, vamos ler o começo do capítulo 2, onde Alexei pela primeira vez entra no cassino. Confesso, não me agradava. Embora tenha decidido que havia de jogar, não supunha que ia jogar para os outros, o que me deixava até um pouco confuso. Então, ele já tá falando pra gente que a ideia de jogar pela Polina, porque ele pegou o dinheiro dela para ir jogar, não o agradava. Então, ele não estava gostando daquela situação. E ele também já nos diz aqui que ele já tinha decidido que ele ia jogar. Então ele sabe que ele está numa cidade que tem muitos cassinos e que ele já estava decidido que ele ia sim jogar nesses cassinos. Mas ele ia jogar por ele, não pelos outros. Ele nem imaginava, né? Não supunha, não imaginava que alguém ia me pedir jogue por mim. E que isso estava deixando ele um pouco confuso. Por isso, entrei nas salas de jogo com um certo sentimento de enfado, né? De quem está aguentando muito. À primeira vista, não gostei de nada do que vi ali. Então ele também fala pra gente que ele não gostou do lugar. Detesto o espírito de servilismo existente nas gazetilhas de todo mundo. Então aqui ele também já dá pra gente uma opinião que já era própria dele antes de estar nesse lugar, que é que ele não gosta de quem tem espírito de servilismo. E é interessante notar isso porque ele é um funcionário de alguém, né? Mas a gente então já consegue entender que ele não se coloca abaixo dessas pessoas para quem ele trabalha.
sobretudo nos nossos jornais russos, em que quase todas as primaveras os panfleteiros só falam de duas coisas. Primeiro, do extraordinário esplendor das salas de jogos nas cidades de roleta do Reno. Segundo, dos montões de ouro que supostamente estão sobre as mesas de jogo. Pois não é provável que lhes paguem por isso, escrevem-no por puro obséquio desinteressado. Então ele está dizendo aqui que ele não gosta que nos jornais russos sempre falem muito sobre os cassinos e sobre como eles são elegantes e maravilhosos e luxuosos. E ele ainda diz que ele acha que isso não é uma propaganda que o cassino faz, né? Ó, eu vou pagar o jornalista e o jornalista vai falar super bem do meu cassino. Ele fala que não, que os jornalistas escrevem porque eles querem sobre aquilo, né? Não há magnificência nenhuma nestas salas imprestáveis. E o ouro não só não existe aos montões, como praticamente não existe. Então, nos jornais se diz que é um lugar maravilhoso e luxuoso e glamuroso, com muito dinheiro, muito ouro. E ele tá falando que é mentira, né? Não existe ouro quase nenhum ali, nem nenhuma magnificência. E que as salas ainda são imprestáveis. Claro, de vez em quando, no decurso da temporada, lá aparece repentinamente um qualquer sujeito esquisito que no ápice ganha ou perde muito. Primeiro, a gente precisa observar que o Alexei não entra no cassino apenas por vontade própria, né? Ele vai porque a Polina manda, e isso é bastante significativo, porque a roleta para ele já nasce ligada ao desejo por Polina. Ele não tá jogando porque ele quer ganhar dinheiro, e sim porque ele sente que precisa obedecer a ela. Ele quer provar alguma coisa para ela. E aqui tem também outro ponto interessante. Ele desmonta a fantasia do cassino luxuoso, né? A literatura e os jornais estavam talvez tratando aquelas salas como lugares magníficos, cheios de ouro, brilho, riqueza, mas Alexei vê outra coisa e ele nos diz a sua opinião. Agora ele vai descrever com ainda mais detalhes a opinião dele sobre aquele ambiente. Em primeiro lugar, pareceu-me tudo muito sujo. Moralmente sujo e infecto. Não falo dessas caras inquietas e cobiçosas que às dezenas e até às centenas rodeiam as mesas de jogo. Não vejo absolutamente nada de sujo no desejo de ganhar o máximo o mais depressa possível. Também, sempre me pareceu muito estúpida a ideia de um moralista anafado e abastado que, respondendo à justificação dada por alguém de que não faz mal porque não apostam muito, disse, ainda pior, porque é uma cobiça miserável. Como se uma cobiça miserável e uma cobiça grandiosa não fossem a mesmíssima coisa. É um problema de proporções. O que para Rothschild é uma miséria, para mim é uma grande riqueza. Isso aqui é importantíssimo para nossa leitura. O cassino real não corresponde ao cassino imaginário. Então, Alexei não enxerga ali glamour, elegância, né? Ele não parece nem ter vontade de estar ali, na verdade. O que Dostoiévski faz aqui é quase uma dessacralização do cassino, né? Ele tira todo o brilho, todo o glamour daquele lugar e mostra o que atrai as pessoas até lá. É uma sensação muito perigosa, a sensação de que a sua vida pode mudar num instante. Agora eu vou ler até um momento em que o próprio Alexei admite isso. Confesso, batia-me o coração, não mantinha o sangue frio. Tinha a certeza, e já havia muito o decidira, que não ia deixar Roletemburgo assim, sem mais nem menos. Alguma coisa ia acontecer na minha vida, radical e definitiva. Tinha de ser, e assim seria. Então, o próprio Alexei diz que ele sentia que alguma coisa radical e definitiva precisava acontecer na sua vida. E essa frase é uma chave do vício, né? O jogador, ele não está jogando apenas para ganhar dinheiro, ele está jogando porque ele quer que a realidade dele seja interrompida. Ele está buscando algum acontecimento que mude completamente sua vida comum. É essa a promessa que a roleta faz, mas ela raramente cumpre essa promessa, né? Então, aqui, a roleta é um símbolo de uma espera existencial. O Alexei, ele não suporta a vida dele como ela está agora, ele precisa de um acontecimento, de uma ruptura. E por isso que o cassino é tão atraente para ele. É uma possibilidade de um destino diferente. E é claro, Dostoiévski não deixa essa reflexão apenas no campo psicológico. Ele aproveita essa oportunidade para fazer uma crítica social. E agora, Alexei faz uma observação bem longa sobre o que acontece, o que ele percebe que acontece no cassino. Se o lucro em geral é nojento, isso é outro problema.
um problema que não estou agora a resolver. Mas como eu próprio estava altamente possuído do desejo de ganhar, então toda essa cupidez e toda essa abjeção da cupidez, se quiserem, ao entrar na sala, como que me convinham, como que me eram familiares. É ótimo quando as pessoas não fazem cerimônias umas com as outras, mas agem aberta e francamente. Também, para que enganar-se a si próprio? Coisa mais inútil e irracional não há. À primeira vista, o mais feio entre todos os pobres diabos da roleta era esse respeito pelo assunto, essa seriedade e veneração com que todos se comportavam às mesas. Então aqui ele está falando o que ele acha de mais ridículo, de mais feio ali naquele ambiente. Não é que as pessoas estejam se degradando, apostando tudo que elas têm e ficando extremamente miseráveis depois. Não, o mais feio para ele é o respeito que as pessoas têm pelo assunto e tratar tudo com uma seriedade que para ele não existe ali. É por isso que aqui se distingue nitidamente entre o jogo mauvais genre e o jogo que convém a um homem digno. Então aqui agora ele vai fazer a distinção entre dois tipos de jogo. Mauvais genre, aqui na nota do tradutor ou do editor a gente tem, que é um jogo de mau gosto, né? É um jogo inadequado, um jogo roubado. Há dois jogos, um de cavalheiros, outro o da plebe, cobiçoso, o jogo dos pobres diabos. Aqui, diferenciam-nos rigorosamente. E que abjeta é, na essência, esta diferenciação? O cavalheiro pode, por exemplo, apostar 5 ou 10 luíses de ouro, raramente mais, podendo, no entanto, apostar mesmo 1000 francos se for muito rico. Mas, no fundo, joga por jogar, por divertimento, para observar o processo do ganhar e do perder, mas, de maneira nenhuma, o seu interesse poderá ser o ganho em si. Então, o rico, né, o nobre, o cavaleiro, ele está jogando apenas para se divertir. Ele não está jogando para ganhar alguma coisa. Ao ganhar, pode rir-se em voz alta, por exemplo, fazer uma observação a algum dos circunvizinhos, pode até apostar outra vez tudo e duplicar, mas unicamente por curiosidade, para estudar probabilidades, para análise e não pelo desejo plebeu de ganhar. Numa palavra, encara todas essas mesas de jogo, roletas e 30-40 apenas como um passatempo organizado para lhe dar prazer. Não pode nem suspeitar da cobiça e das armadilhas em que assenta e se organiza a banca. Seria bom, mesmo muito bom, se o cavalheiro considerasse, por exemplo, que todos os outros jogadores, todos esses miseráveis que tremem por cada florim, fossem igualmente uns ricaços e uns cavalheiros como ele próprio, e jogassem unicamente por prazer e divertimento. Tal ignorância completa da realidade e tal visão ingênua das pessoas seriam, claro, extremamente aristocráticas. Aí aqui ele discorre um pouco mais sobre essa opinião, e ele termina dizendo: um verdadeiro cavalheiro não deve enervar-se, mesmo que perca toda a sua fortuna. Essa passagem é uma das mais importantes do livro, porque Alexiei percebe então que existem dois jogos: o jogo respeitável dos cavalheiros e o jogo vergonhoso dos pobres diabos, como ele chama, que é as pessoas que na verdade querem ganhar dinheiro, não querem só se divertir, né? Mas qual que é a diferença real entre esses dois? Moralmente, talvez não exista nenhuma diferença. A diferença é que o rico pode fingir que ele joga por diversão e o pobre não consegue fingir. O pobre joga porque ele precisa ganhar e ele precisa de dinheiro. Precisar de dinheiro naquele ambiente é uma vergonha. E o Alexiei percebe que existe aí uma ironia. O dinheiro organiza tudo. Na verdade, todo mundo quer dinheiro. Ninguém quer perder dinheiro. Mas ninguém quer também parecer dependente do dinheiro. A etiqueta social que existe ali exige que as pessoas finjam indiferença. O cavalheiro pode perder muito dinheiro sorrindo, porque a pose dele é parte da classe dele, né? Só que aquela pessoa que, como ele diz, treme por uma pequena moeda, é vista como uma pessoa vulgar, baixa, miserável. E Dostoiévski expõe, então, a hipocrisia desse mundo com essa passagem. Ele até diz que o problema não é a cobiça em si, porque na verdade todos eles são cobiçosos. E é por isso que ele está equivalendo os dois jogos. O problema é algumas pessoas têm o direito de disfarçar essa cobiça como um passatempo. E isso também é uma ideia que vale para o livro inteiro. Todos no grupo do general são exatamente assim. Só o Alexiei parece ser um pouco diferente, porque ele tem essa sinceridade e também essa aversão à hipocrisia dos jogos sociais.
E as pessoas não gostam dele e acham ele um sujeito desagradável porque ele joga isso na cara delas e ele desafia esses jogos e essas regras sociais. E é daí que vem muito do humor desse livro. Esse humor também aparece na relação entre os russos e os europeus. Lembra que a gente viu que Dostoiévski está dialogando com uma crítica à Europa Ocidental? Roletemburgo é uma cidade cosmopolita, artificial, cheia de franceses, ingleses, alemães, russos, todos eles ali deslocados, né, turistando. E Dostoiévski usa esse espaço para mostrar uma aristocracia russa que tenta parecer europeia, mas que tá falida, vazia por dentro. E a gente também tem que lembrar que, para Dostoiévski, quando o povo russo se desconecta do seu solo, da sua tradição e da sua fé, ele perde a si mesmo, ele fica vulnerável. A cultura russa, a tradição russa e a importância dessa tradição e da preservação dessa cultura é algo que Dostoiévski defende em todas as suas obras. E isso fica especialmente claro nesse livro, já que ele não se passa na Rússia, se passa em Roletemburgo. E essa cidade é um teatro social. Todos que estão ali estão interpretando um papel, tentando impressionar alguém, ou fingindo ser algo que eles não são. Agora eu vou pular para o capítulo 4, porque nesse capítulo tem um dos diálogos mais importantes do livro que eu queria ler com você. Esse diálogo começa com Alexei dizendo que ele perdeu na roleta algum dinheiro, e aí ele diz assim: depois de ter escutado o que eu disse sobre as minhas perdas ao jogo, o francês afirmou causticamente e até com uma certa maldade que era preciso ser mais sensato. Então o francês está dando um conselho ao Alexei. E não sei porquê, achou por bem acrescentar que, embora muitos russos jogassem, não tinham estofo, na opinião dele, para jogar. Então, estofo é uma palavra que significa não tinham preparo, não tinham resistência. Olha só, ele tá falando ali, né, gente, eu fui jogar na roleta e eu perdi algum dinheiro. E o francês diz a ele, você precisa ser mais sensato. Eu vejo que tem muitos russos que ficam jogando na roleta, mas eu acho que esse povo é um povo que precisava de mais preparo, de mais resistência, né? Pessoas que não deveriam se jogar, assim, se precipitar ao jogo, né? Talvez vocês não são tão preparados para estar jogando todo o seu dinheiro na roleta. Essa foi a opinião do francês. E aí o Alexei responde a ele: pois eu acho que a roleta foi criada especialmente para os russos, disse eu. E quando o francês soltou uma risada em resposta à minha réplica, observei-lhe que eu estava certamente dentro da razão, porque ao falar dos russos como jogadores, estava mais a criticá-los do que a louvá-los. E, por conseguinte, se podia dar créditos às minhas palavras. Mas em que baseia sua opinião? Perguntou o francês. No fato de que, na catequese de virtudes e qualidades do homem ocidental civilizado entrou, historicamente e quase como ponto fundamental, a capacidade de amealhar capitais. Amealhar significa juntar ou economizar. Então ele está falando que entre todo o grupo de virtudes e qualidades do homem ocidental civilizado europeu, né, entrou a capacidade de juntar dinheiro. Essa capacidade está então caracterizada como uma virtude, uma qualidade. Eles se vangloriam por conseguir juntar dinheiro. Ora, o russo não só é incapaz de amealhar capitais, como, para além disso, os desbarata inútil e monstruosamente. Então ele está criando um contraponto. Enquanto o europeu ocidental consegue juntar dinheiro e vê isso como uma virtude, o russo, o homem russo, por contraste, não consegue, não tem essa capacidade. E além disso, o pouco dinheiro que ele tem, ele desconsidera, né? Ele joga mesmo, ele aposta, ele não fica resguardando, salvando aquele dinheiro e louvando aquele dinheiro, né? Ele desbarata, ele fala, né? Então ele trata como se fosse algo desimportante. Contudo, nós, os russos, também precisamos de dinheiro, acrescentei. Por isso, somos muito sequiosos de métodos, como, por exemplo, a roleta, com que se pode enriquecer de repente, em 2 horas, sem esforço. Somos todos aliciados por isso. E como também jogamos inutilmente e sem esforço, perdemos. Então ele está criando um diagnóstico, né, de por que o russo joga e perde. O que diz é em parte correto, observou o francês, contente consigo mesmo. Não, não é correto, e devia ter vergonha de falar assim da sua pátria, disse o general, severo e grave. Por amor de Deus, respondi, ainda está por provar o que é mais nojento. Se a conduta indecorosa russa, ou o método alemão de acumulação mediante o trabalho honesto. Que ideia monstruosa! Exclamou o general. Que ideia russa! Exclamou o francês. Rime, apetecia muito espicaçá-los. Então,
A gente percebe aqui por essa observação que o Alexei gosta muito de incomodar essa gente, né, o francês principalmente, e que ele vai ficar falando, emitindo opiniões que ele sabe que vão incomodar, mesmo que ele não defenda realmente essas opiniões, ele gosta de ficar caçoando e zoando dessas pessoas, tá? Preferia ser nômada e viver numa tenda kirguiz toda a vida, gritei, do que venerar o ídolo alemão. Então agora ele vai falar de uma teoria dele, né, do ídolo alemão. Qual ídolo? Gritou o general, começando a zangar-se a sério. O ídolo do método alemão de acumulação da riqueza. Estou cá há pouco tempo, na Alemanha, mas já tive tempo de ver o que indigna a minha natureza tártara. Juro por Deus que não quero virtudes dessas. Ontem dei um passeio de 2 léguas. Agora ele vai contar uma história. Pois bem, é a mesma coisa que nos livros moralizadores alemães, com ilustrações. Por todo lado, em cada casa, há um Vater. Vater é pai em alemão. Terrivelmente virtuoso e incrivelmente honesto. Tão honesto que dá medo aproximarmos-nos dele. Detesto os honestos de quem temos medo de aproximar-nos. Cada um desses Vater tem uma família, e à noite toda a família se junta para ler livros didáticos. Por sobre a casinha, restolham os olmeiros e os castanheiros. O pôr do sol, uma cegonha no telhado, tudo muitíssimo poético e comovente. Não se zangue, general. Deixe que lhe conte de modo mais comovente ainda. Lembro-me, eu próprio, como meu falecido pai, no jardim da frente, debaixo das tílias, lia à noite para mim e para minha mãe livros desse gênero. Então, eu próprio posso ajuizar com conhecimento de causa. Portanto, qualquer dessas famílias locais se encontra em escravidão e submissão completa ao Vater. Todos trabalham como bois e acumulam dinheiro como judeus. Por exemplo, o Vater já poupou, digamos, tantos e tantos florins e destina para o filho primogênito o seu ofício ou terreno. Para tal, não dá dote à filha, que fica para a tia. Para tal, vende também o filho mais novo, para a escravidão ou para a tropa, e o dinheiro vai acumular-se ao capital da família. Verdade, é mesmo assim, eu indaguei. Tudo isso é feito exclusivamente por honestidade, por elevada honestidade. Chega a tal ponto a honestidade que o filho mais novo, vendido, acredita que o foi exclusivamente por honestidade. Aquilo é de fato o ideal, já que a própria vítima fica contente por ser levada ao sacrifício. Que mais? O primogênito não tem uma vida melhor. Há uma tal Amalchen, por quem tem um amor correspondido, mas não podem casar-se, porque não conseguiram acumular tantos e tantos florins. Ficam à espera também, virtuosa e sinceramente, e vão para o sacrifício com um sorriso. Finalmente, 20 anos passados, o bem-estar multiplicou-se. Os florins foram acumulados honesta e virtuosamente. O Vater abençoa o primogênito de 40 anos e a Amalchen de 35 anos, com o peito ressequido e o nariz vermelho. Chora, faz-lhes um sermão e morre. O primogênito torna-se, por sua vez, um Vater virtuoso e recomeça a história. 50 ou 70 anos depois, o neto do Vater original acumula realmente um capital considerável e transfere-o para o filho, que por sua vez o transfere para o seu, e este também para o seu. E num espaço de 5 ou 6 gerações, resulta disto tudo o próprio barão Rothschild ou Hoppe e companhia, ou sabe Deus quem mais. Pois bem, não será isso um espetáculo majestoso? O trabalho hereditário de 100 ou 200 anos, a paciência, a inteligência, a honestidade, o caráter, a firmeza, o cálculo, a cegonha no telhado. O que mais querem, se não há nada mais sublime do que isso? Que aqui embaixo, então ele faz todo esse diálogo, né? Ele conta toda essa história que é carregada das suas opiniões sobre a Europa. E aí, no fim, olha só como ele termina o capítulo. O general vai criticá-lo, ele diz: "Não sei se há alguma coisa de verdade no que disse aí", observou o general pensativamente. "O que sei com certeza é que logo começa a exagerar de maneira insuportável quando lhe dão corda." Como de costume, não acabou a frase. Se o nosso general começava a falar de alguma coisa que fosse um bocadinho mais significativa do que a cavaqueira cotidiana, nunca formulava a ideia até o fim. O francês ouvia com desdém, abrindo um pouco os olhos. Não percebera quase nada do meu discurso. Não percebera significa não entendeu, né? Nada do que eu falei. A Polina olhava-me com uma espécie de indiferença arrogante. Aliás, desta vez, parecia não ter ouvido nada,
e não só a mim do que fora dito à mesa. Esse trecho é um pouquinho longo, mas ele é um dos momentos mais reveladores do romance inteiro, porque é aqui que Dostoiévski coloca na boca do narrador Alexei uma crítica ideológica muito articulada, que vai muito além de uma simples defesa dos jogos de aposta, né, e dos russos e dos europeus. O que está acontecendo nessa cena é algo que Dostoiévski adora fazer e que existe também em praticamente todos os seus livros. É um embate entre duas visões de mundo, entre duas ideias diferentes. De um lado, a gente tem essa visão ocidental burguesa que o francês e o general representam muito bem. E do outro lado tem o que Alexei coloca como uma forma tipicamente russa de se estar no mundo, que é essa impaciência com a ideia de acumular riqueza devagar, de adiar a vida inteira em nome de um enriquecimento que, quem sabe um dia, daqui a 5 gerações, vai se completar. A crítica que ele faz ao modelo alemão de acumulação de riqueza é bem dura, mas é ao mesmo tempo cômica, porque ele vai construindo essa crítica criando uma historinha, né? Uma narrativa, quase como se fosse uma cena teatral, com os personagens que são o Fata virtuoso, a Amalchen esperando décadas para casar, o filho mais novo que é vendido para a tropa, ou seja, para o exército, tudo em nome da honestidade. E Dostoiévski usa esse exagero, essa historinha caricata, para expor o que ele enxerga como uma característica horrível do capitalismo europeu, que é socialmente aceita por se disfarçar de virtude, como ele disse no começo, né? Mas ele está então denunciando essa tradição de sacrificar gerações inteiras em nome de um ideal de acumulação que só beneficia os descendentes distantes, que é completamente diferente do sistema russo, da tradição russa, né? Que, como ele disse, são péssimos em acumular riquezas. E o interessante também é que Alexei sabe que ele está sendo contraditório. Ele mesmo admite que ele está dizendo bobagens. E mesmo assim, ele é bem insistente em provar esse seu argumento. E o argumento dele não é que, por exemplo, a roleta seja superior ao trabalho honesto. O argumento é que a roleta, pelo menos, é honesta sobre o que ela é. Ela é um risco assumido conscientemente, sem a hipocrisia de chamar isso de virtude. Tem uma espécie de niilismo aristocrático no argumento de Alexei, que é muito característico também dos personagens de Dostoiévski. Ele sempre cria esses personagens que encontram alguma hipocrisia na sociedade e se recusam a participar desse aspecto específico da sociedade, mesmo que eles acabem participando de outros piores, né? Mas eles muitas vezes se orgulham e se sentem até superiores por terem identificado essa falha que os outros não identificaram, ou por conseguirem se abster de participar de algo que eles consideram indigno ou hipócrita. E do ponto de vista narrativo, vale observar também como Dostoiévski constrói essa cena através do contraste de reações que os personagens têm a esse monólogo, né, do personagem. O francês ouve com desdém e entende pouco. O general se indigna com o que ele tá ouvindo, mas ele nunca consegue terminar uma frase. E o Alexei não tá tentando convencer ninguém. Ele tá provocando, testando os limites, mostrando que ele despreza essas pessoas. E isso também já nos diz muito sobre quem ele é como personagem e sobre a trajetória que ele vai percorrer ao longo do romance. Agora eu só queria compartilhar com vocês mais uma cena, porque a minha personagem preferida desse livro é a velha rica, a Antonieta, e eu queria que você já tivesse um gostinho dessa querida. Eu não vou contar tudo o que acontece com ela, né, porque eu quero manter a experiência de leitura de quem ainda não chegou a esse ponto da história, mas eu queria compartilhar a chegada dela até a cidade de Roletemburgo, porque ela muda completamente a energia do livro. Durante boa parte da narrativa, todos eles estão esperando as notícias, né, da morte dessa avó, que é a tia do general. E isso é terrível e cômico ao mesmo tempo. É terrível porque mostra pra gente o grau de interesse e de degradação moral desses personagens. E também é engraçado, é cômico, porque Dostoiévski constrói a expectativa de um telegrama de morte, né? A notícia avisando a todos. Mas ao invés disso, quem aparece é a própria avó, muito lúcida, gritando, dando ordens e virando o hotel de cabeça para baixo. No patamar largo, ao alto da escadaria exterior do hotel, carregada até ali, numa cadeira, e rodeada dos seus criados e criadas, além do numeroso e servil pessoal do hotel, à frente do qual estava o próprio maître d'hôtel, que saíra ao encontro da hóspede eminente, chegada com tanto alarido e acompanhada por criadagem própria e um sem fim de baús e malas, estava, como num trono, a avózinha. Sim, a própria, terrível e rica, de 75 anos, Antônida Vassilievna Tarasieviteva,
aristocrata, moscovita e proprietária rural, La Babulinka, por mor da qual tantos telegramas se expediram e se receberam, que estava a morrer e não morreu, e que de repente caiu em cima de nós, em pessoa, como um raio fulminante. Mesmo de pernas paralisadas, arrastada e carregada há quase 5 anos numa cadeira de rodas, mas animada como sempre, provocadora, senhora de si, de costas direitas, a gritar alta e imperiosamente, a descompor toda a gente, tal e qual como na altura em que tive a honra de vê-la por 2 vezes, quando arranjei o lugar de preceptor em casa do general. Então aqui o Alexei está demonstrando como que foi para ele enxergar a senhora, a avózinha lá chegando, e está contando pra gente também que ele já a conhecia, né? 2 vezes ele já tinha encontrado ela, né? Quando ele conseguiu esse emprego de preceptor na casa do general. Portanto, era natural que ficasse petrificado de espanto em frente dela. A velha, com os seus olhos de lince, descobrira-me a 100 passos de distância, quando a carregavam pelas escadas acima. Reconheceu-me e gritou pelo meu nome e patronímico, que fixara de uma vez por todas, como era também o seu timbre. Então, ele está dizendo que ela é uma senhora que usa cadeira de rodas, ela tem as pernas paralisadas. Apesar disso, ela é uma pessoa extremamente viva, enérgica, consegue gritar, né? Tem as costas direitas, ele diz, e tem olhos de lince. Ela consegue enxergar, né? E reconhecer, identificar Alexei bem de longe e já grita por ele, né? Chama ele pelo nome patronímico. Se você não sabe o que é patronímico, a gente tem aqui no canal um vídeo onde eu explico tudo sobre os nomes russos, como eles funcionam. E esse vídeo é uma espécie de guia para qualquer pessoa que está começando a ler literatura russa, porque os nomes russos são longos e complicadinhos, né? São um pouco diferentes do que a gente usa aqui no Brasil. E entender como que eles funcionam, a estrutura dos nomes, dos apelidos, patronímico, sobrenome, vai te ajudar a entender melhor as histórias russas. Então, eu recomendo esse vídeo caso você ainda não esteja familiarizado com esse tipo de literatura. Vamos continuar aqui. E é esta que eles já viam morta no caixão com uma herança deixada? Passou-me pela mente. Mas que vai viver mais do que todos nós e do que todo este hotel. Deuses do céu, o que vai ser agora da nossa gente? O que vai ser do general? A velha vai tirar tudo de pernas para o ar no hotel. Então ele está dizendo que, meu Deus, todo mundo vai ficar muito surpreso e chocado com essa velha que chegou aqui, porque eles achavam que ela estava moribunda, de cama, quase prestes a morrer. Era com isso que eles contavam, né? Porque eles queriam a herança que vai salvar a família. E Alexei está enxergando agora uma pessoa totalmente diferente do que eles imaginavam. Uma pessoa que parece que vai sobreviver aí mais 100 anos, né? Que vai morrer depois de todos eles. E aí ela diz, a Antônida começa. Então, excelentíssimo senhor, por que estás especado à minha frente com os olhos arregalados? Continuava a gritar-me a avó. Não sabes cumprimentar, fazer uma vênia? Ou tornaste tão importante que já não queres? Ou será que não me reconheceste? Olha, potapete, dirigia-se a um velhinho encanecido, de gravata branca e careca cor-de-rosa, o mordomo que a acompanhava na viagem. Olha, ele não me reconhece! Já me sepultaram! Mandavam um telegrama atrás do outro. Morreu? Não morreu? Sei tudo, mas como vês, eu estou bem viva. Pelo amor de Deus, Antônida Vassilievna, que razões tenho eu para lhe querer mal? Respondi alegremente, caindo em mim. Ou seja, ela já chega lá querendo falar para todo mundo, ó, eu sabia que vocês estavam esperando pela minha morte, mas aqui estou, vivíssima, saudável e não vou dar dinheiro para ninguém. Essa é a atitude com a qual ela chega ali. E aí o Alexei vai se defender, né? Ó, eu não vou receber herança nenhuma, eu não sou da família, então por que eu quereria a tua morte? Essa é a resposta dele. Só fiquei admirado. Pudera, chegou tão inesperadamente. Qual é a admiração? Meti-me no comboio e vim. Entrei no trem e vim. Eu ainda estou viva, né? Na carruagem é um sossego, aquilo anda sem solavancos. Então ela já começa a se explicar, né? Por que ela tá ali. E essa entrada é bem teatral. A avó aparece como uma força da realidade, né? Que esmaga as fantasias de todo mundo ali. E ela é engraçada porque ela não tem paciência para cerimônias. Ela fala o que ela quer sem medo de ofender os outros. E eu acho isso também muito verossímil, não sei você, mas eu já conheci muitas senhoras idosas que eram bem parecidas, né? Eram exatamente assim, na verdade.
personalidade, no jeito de tratar as pessoas, fala mesmo o que acha, sem medo do que vão achar. E aí o que acontece é que ela pede para Alexei levá-la até o cassino, porque ela quer jogar na roleta. E todos ficam extremamente preocupados, porque eles estão contando com aquele dinheiro. E existe a chance de ela perder tudo, e eles realmente estariam perdidos e completamente falidos se ela perder a fortuna dela. Bom, eu não vou contar o final desse livro, mas eu vou te adiantar que tem aqui um plot twist fenomenal. É aquele final que te dá vontade de voltar pro começo do livro e ler tudo de novo, sabe? Mas eu não vou falar, você vai ter que ler. E o que eu posso dizer é que Dostoiévski não está nos dando respostas e uma saída fácil para essa história. Ele não escreve para tranquilizar o leitor. Ele escreve para nos colocar diante de perguntas incômodas, né? Por exemplo, o que nos governa quando nós achamos que estamos escolhendo livremente? Porque Alexei é uma pessoa que muitas vezes ele acredita que ele está agindo por vontade própria, mas será que ele está mesmo? Ou será que ele está sendo governado pela Polina, pelo seu orgulho, pelo seu desejo, pela sua necessidade de dinheiro? E nós, quando fazemos as nossas apostas, não necessariamente dentro de um cassino, mas nas nossas relações, nas nossas vaidades, nas nossas ambições, será que nós estamos sendo realmente livres? Esse é um dos motivos pelos quais o jogador continua sendo uma história tão atual. A roleta pode ser algo do século XIX, talvez, mas a estrutura psicológica é nossa também, é atual, é moderna. E a promessa de que a nossa vida pode mudar no instante continua nos seduzindo. Se você parar para pensar, a ideia de uma virada brusca, de um golpe de sorte, tudo isso permanece muito vivo. E Dostoiévski nos mostra que o perigo não está apenas em perder dinheiro, que o perigo maior talvez seja perder o centro de si mesmo e passar a viver em função de outras coisas. E por isso, quando eu olho para essa edição, eu acho que a arte compreendeu muito bem o romance. Ela interpreta o livro, né? Essas linhas sinuosas que a gente comentou, o movimento hipnótico, a atmosfera, as cores, tudo isso nos coloca dentro da experiência de o jogador. Nós temos aqui alguém que está capturado por uma força que talvez ele ainda pense que ele consegue controlar. Se você já leu O Jogador, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. E se você ainda não leu, fica a minha recomendação. Esse é um dos livros que eu considero uma ótima porta de entrada para a obra de Dostoiévski. E se você tem interesse em saber quais são os outros 3 livros que eu considero as melhores portas de entrada para a obra dele, clica nesse outro vídeo e pode assistir. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, te desejo uma boa leitura e até o próximo vídeo.